Primeiro dizer que a gente chega a essa hora da tarde esgotadas, exauridas, cansada de tanto escutar atrocidades, violências, ataques e desrespeito por parte dos parlamentares desta casa. É um absurdo que esta comissão esteja perdendo tanto tempo para discutir algo que é inconstitucional e para atacar os direitos da constituição de família, de matrimônio de uma parcela da população brasileira. Aqui se apelou a todos os tipos de discursos, inclusive tentando construir uma guerra entre a comunidade LGBTQIA+, e os cristãos do nosso país. Eu cresci em um lar evangélico, eu sou filha de uma mulher evangélica, minha avó é cristã, as minhas avós são cristãs. Não existe, deputado, sociedade brasileira, esta guerra que queira se criar, essa ficção mentirosa para colocar pessoas de um lado e pessoas do outro. Nós estamos vendo aqui o malabarismo do cinismo, do mau-caratismo, para fantasiar, para mascarar o ódio puro, a intolerância, o preconceito, a discriminação, dizendo, cristofobia, falaram contra as igrejas. Não há nada contra as igrejas, até porque aqueles que aqui falam em nome de Deus não fazem em nome de Deus, porque é fácil falar em nome de Deus para conseguir abrir porta de igreja e enriquecer, é fácil falar em nome de Deus para se eleger o pai, o filho, a irmã, a mãe, o esposo. Agora difícil é praticar os ensinamentos que estão na Bíblia, fazer do evangelho uma caricatice para pegar ódio e violência contra um grupo massacrado da sociedade brasileira. Não caiamos nesse cinismo, não caiamos nessa farsa, não caiamos nesse malabarismo para dizer que aqui estão os defensores dos direitos da comunidade LGBTQIA+, pregando contra os evangélicos, pregando contra as igrejas. Nós estamos falando que há determinados grupos que, inclusive, é preciso fazer a dicotomia. Fundamentalistas são diferentes de religiosos. Fundamentalistas são diferentes de cristãos. O fundamentalismo é um projeto de poder político, não é um projeto de poder religioso. Um projeto de poder político que se utiliza do religioso, se utiliza da espiritualidade, se utiliza da vulnerabilidade social das pessoas para impor a sua vontade. E a sua vontade é essa que nós vimos aqui. Que nós voltemos para as mazelas, que nós sequer tenhamos direito a fazer xixi e cocô, porque de fato foi o que nós vimos aqui. Não compartilharemos os nossos banheiros. Que Brasil é este, deputados? Aonde nós estamos? Se nós não conseguimos garantir o direito às necessidades fisiológicas de determinados grupos da sociedade brasileira, se até as nossas necessidades fisiológicas vão entrar na esteira da discussão para que sejamos atacadas pela intolerância fascista e antidemocrática, porque é isso também que está colocado. Esse projeto que tramita nesta comissão, ele é um projeto inconstitucional. E aqueles que temem a força da interpretação do Supremo Tribunal Federal, alguns deputados disseram aqui que nós apelamos ao Supremo Tribunal Federal como nossos padrinhos. Não se trata de apadrinhamento, não se trata de buscar o Supremo Tribunal Federal porque a gente quer algum tipo de benefício. Se trata de dizer que nós estamos em um parlamento que despreza constantemente a Constituição brasileira. Se trata de dizer que nós estamos em um parlamento que não cumpre o seu papel, que não cumpre o seu dever e nos obriga a bater na porta do Supremo Tribunal Federal. Mas agora é claro que aqueles que respondem a inquéritos de crime no Supremo Tribunal Federal, aquelas e aqueles que compartilharam imagens dos atos golpistas no dia 8 de janeiro, vão atacar o Supremo Tribunal Federal, porque são criminosos e respondem a inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Nós apelamos à luz da Constituição, nós apelamos à luz da justiça, nós apelamos para que nossas famílias, nossos afetos, nossos corpos possam ser livres em uma sociedade que segue sendo recorde, inclusive comparadas a países onde a LGBTfobia é crime. Isso é um absurdo e esse parlamento deveria estar indo na contramão disso. Essa discussão é a vanguarda do retrocesso. Essa discussão em um país onde não é crime ser LGBT, mas segue matando de forma violenta a população LGBTQIA+. Aí os deputados pegam a palavra e dizem: deputada, nós não fazemos apologia à violência. Deputada, nós não compactuamos com a execução de nenhum homem gay, uma mulher lésbica, bissexual. Não posso acreditar
que vossas excelências sejam tão burros e ignorantes. Isso para mim é uma farsa, é um teatro, porque não é possível desassociar o discurso da prática. Não é possível me convencer de que façam isso com consciência de que cada palavra proferida dentro deste parlamento tem a função e vai de encontro exatamente com a violência que são praticadas nas bases da sociedade contra a comunidade LGBTQIA+. Não dá para acreditar no mau caratismo, não dá para acreditar no cinismo. A sociedade teve guerras históricas, horrorosas, e as piores delas foram aquelas que foram feitas em nome de Deus. A sociedade já tem exemplos de guerras que foram praticadas em nome de Deus e que extinguiram grupos da sociedade. Não adiantam usar o nome de Deus para tentar eufemizar. Não adianta usar o nome de Deus para tentar mascarar os ódios de vossas excelências. Outros já o fizeram e foram completamente cruéis. Mataram a sangue frio, sem dó, sem piedade. E usando o nome de Deus. As cruzadas é um exemplo disso. A escravidão é um exemplo disso. O nazismo é um exemplo disso. A ditadura militar que torturou, explodiu silicones de travestis nos porões da ditadura, matou, escondeu o corpo, a fez também em nome de Deus. Nós não caímos mais nesta farsa. Nós não caímos mais nessa encenação de dizer, não, nós estamos aqui falando em nome de Deus, então somos pessoas boas, somos pessoas dignas, honradas. Falsos profetas. São isso o que vossas excelências são. Usam o nome de Deus para pregar ódio, para pregar intolerância. Eu tenho certeza que se Jesus Cristo voltasse hoje, não seriam com vossas excelências que eles se sentariam. Seriam conosco os oprimidos, os humilhados, os amaldiçoados, os apedrejados, aqueles que são expulsos de suas casas pelo simples fato de serem quem são, aquelas e aqueles que só têm como opção a prostituição, a marginalidade, a violência, por discursos como esses que são utilizados em nome de Deus. Deus deve estar envergonhado de tanta maldade, crueldade e ódio sendo proferado em seu nome. Mas nós estamos aqui para alertar que não existe uma guerra entre cristãos e LGBTQIA+. Não existe uma tentativa de combater igreja, não existe uma perseguição ao evangelho, não existe um ódio a ninguém. O que nós estamos tentando fazer aqui com muito sacrifício e com muita dificuldade é defender os pouquíssimos direitos que temos em uma sociedade que nos pisa todos os dias, constantemente. É lembrar que nós existimos, que nossas vidas importam e que os nossos direitos são inegociáveis. Não nos vencerão pelo cansaço, não nos intimidarão. Nós não recuaremos nem um pé da luta. Disseram, respeite não sei o quê, respeite não sei o que lá. E eu digo, respeite a luta histórica do movimento LGBTQIA+. Respeite os nossos passos, respeite as nossas trajetórias que nos trouxeram até aqui. E queiram vossas excelências ou não, terão que nos engolir, porque chegamos aqui para representar a voz e o anseio de milhões de brasileiros que durante todo esse tempo foi esquecido, abandonado, apagada deste parlamento. Em 2023 só, esta casa recebe pela primeira vez na história as suas primeiras parlamentares transexuais e travestis. E a quantidade de horrores que nós já ouvimos aqui, nem um ano de trabalho nós já concluímos. A quantidade de atrocidades que já foram faladas aqui por aqueles que defendem a família, por aqueles que defendem a moral, por aqueles que defendem o bom costume, mas que vivem com a mente perturbada por um fetichismo biológico, sexista, genitalista. É preciso olhar para os desejos de vossas excelências. É preciso se curar com as próprias sexualidades para parar de atacar a sexualidade dos outros. São pessoas tão bem resolvidas, mas vive na sanha fetichista de reproduzir discursos genitalistas, falam em sexo o tempo inteiro. O tempo inteiro falam em sexo e querem atrelar essa discussão à comunidade LGBTQIA+. Aqui ninguém falou de sexo, ninguém falou de genitália em banheiro, ninguém usou falas de baixo calão, como foram usadas na última sessão. Quem os fez foram senhores de bem. Os mesmos senhores de bens que param nas esquinas de prostituição, os mesmos senhores de bens que gostam de fazer sexos anônimos nos dark rooms de boate. É isso que nós estamos tratando aqui. É desses valores que nós estamos tratando aqui. É falsos moralismos e nós não permitiremos que a nossa vida,
que os nossos direitos, que a nossa garantia à cidadania, porque é disso que estamos falando, como quando falamos do reconhecimento à família. Mas o Estado não pode ser a extensão da igreja. Inclusive, essa é uma reivindicação histórica do protestantismo. O Estado é o Estado, a igreja é a igreja. Não é casamento religioso, é casamento civil. Por que impedir que o outro, diante do Estado, tenha o seu direito reconhecido? Que obsessão é essa? De negar o direito ao outro. Então, para mim, basta a Constituição, com princípios fundamentais, para reconhecer o direito do outro. Mas, sinceramente, vou fazer brevemente um pequeno debate para falar com milhares de pessoas cristãs. Eu, como pastor, já acompanhei várias pessoas expulsas de casa, expulsas de ministério, numa falácia de eu amo você e odeio o seu pecado. O que se constrói é um ambiente tóxico, de violência. O que deveria escandalizar as pessoas é que a cada 34 horas um LGBT é assassinado. O que deveria escandalizar as pessoas é que esse é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Só que mais importante é o texto isolado do que a dignidade humana. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Então, para dialogar com milhares de pessoas cristãs que sofrem por causa do fundamentalismo, olha que curioso, falam em modelo bíblico de família. Bem, vamos lá. Estão se referindo ao modelo de Abraão? 1 marido, 3 esposas mais concubinas. Ou é o modelo de família do rei Davi? 1 marido, 8 esposas mais 20 filhos. Ou é o modelo de Salomão? 1 marido, 700 esposas, 300 concubinas. Ou seja, nem do ponto de vista teológico bíblico faz sentido. Vamos lá. Uma proposta. Vamos pegar o texto de Levítico. É proibido compartilhar a mesma cadeira com mulher menstruada. Qual é a próxima ideia? Transformar isso em lei? Vão pegar um texto isolado de Levítico e vão transformar em lei? Bem, bater no escravo ou deixá-lo morto é proibido. Então tem um texto lá do Êxodo que, em tese, regula sobre a escravidão. Qual é a próxima ideia dos senhores? Pegar um texto bíblico isolado e regular a escravidão no Brasil? Ou então, apedrejar mulheres que não forem virgens no dia do casamento? Está em Deuteronômio. Está escrito. Em nome do está escrito. Pega um texto descontextualizado, usa como pretexto e alimenta o próprio ódio. Eu entendo que a Constituição é suficiente. Não tem que fazer debate bíblico para o conjunto da população, porque tem milhares de pessoas que não creem na Bíblia e não devem ser obrigadas a crer, e devem ser respeitadas, acolhidas e amadas. Mas eu quero dizer que até do ponto de vista bíblico, esse tipo de interpretação é absolutamente equivocada, porque fé que não é filtrada pelo amor, fé que não passa pelo teste do amor, fé que não se submete à capacidade de amar, para mim é em vão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Então pega texto bíblico, sem contexto, monta uma doutrina, violenta pessoas, desrespeita o Estado laico, desrespeita a diversidade, desrespeita a Constituição. Quer ler a Bíblia dessa forma? Eu acho, sinceramente, teologicamente decadente essa leitura. Já pegaram um texto bíblico para colocar a mulher na fogueira da Inquisição. Já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimar a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Texto fora de contexto vira pretexto para gente mais apegada ao dogma do que à dignidade humana. Daí fica um moralismo decadente, frio, antipático, hipócrita, escondendo as suas próprias contradições. Mas eu insisto, só estou falando isso porque esse projeto é de fanatismo religioso. E eu quero fazer um contraponto também religioso. Porque a Bíblia pode ser usada para oprimir, mas também pode ser interpretada para amar e acolher. Mas eu concluo, nada disso é necessário. Porque a gente poderia fazer um debate teológico nas nossas igrejas.
A questão é que isso aqui é Brasil. Tem pluralidade religiosa, tem diferentes religiões, tem a não crença religiosa. E não faz nenhum sentido pegar uma doutrina religiosa e usar o Estado, se sobrepondo à Constituição, para regular a vida e o corpo. O tempo inteiro abrindo a boca para dizer aquilo que não conhece, falando em opção sexual. O que tem a ver a identidade de gênero de mulheres transexuais e travestis com orientação sexual? Discursos burros, discursos rasos, discursos preconceituosos, discriminatórios. E nós chegamos aqui sim, deputada, mas não para discutir apenas os direitos das mulheres transexuais e travestis, porque eu não sou apenas uma mulher transexual e travesti. Eu sou uma mulher assim como a senhora, queira a senhora ou não, na sociedade. Vítima a sua opinião não me importa. Vítima da violência, do ódio, do estigma, do preconceito, e a senhora terá que aceitar que nós não falaremos só sobre a agenda de direito de mulheres transexuais e travestis. Nós temos um projeto para este país, um projeto que inclui todas nós, um projeto de dignidade, um projeto de emancipação, um projeto de vida, um projeto de pertencimento, um projeto de direito e um projeto que vai na contramão daquilo que é produzido aqui numa tentativa de parecer proteção de grupo A ou grupo Z, quando na verdade não está se preocupada com proteger as mulheres de verdade, nas palavras da deputada, estão perdendo espaços para as mulheres transexuais e travestis. Que espaços são esses? Porque aonde nós estamos é a pergunta que não se calará. Aonde nós estamos? Que espaços são esses? Quantas deputadas transexuais e travestis nós temos nesta casa? Quantas médicas transexuais e travestis nós temos neste país? Quantas juízas? Quanta advogada? Nós não queremos que nós sejamos retratados porque estamos ganhando concurso XYZ. Nós queremos espaços dignos na sociedade. Nós queremos o nosso direito à cidadania. Nós queremos o nosso direito à vida. Nós queremos andar nas ruas com as nossas cabeças erguidas, sem medo de sermos mortas, violentadas, ridicularizadas, estupradas pelo simples fato de sermos quem somos. E discursos violentos, criminosos, discriminatórios como esses, que nós não toleraremos. A nossa passagem aqui não será figurativa. Nós temos um propósito: defender a vida de todas as mulheres. Não deixar que nenhuma mulher negra, indígena, com deficiência, do campo, quilombola, nenhuma mulher seja esquecida, seja pisada, seja açoitada. Para que as mulheres avancem, todas nós precisaremos avançar. E este é o nosso compromisso. Então eu peço à mesa, presidente, para que leve em consideração, para que este espaço, já vou concluir, para que este espaço não seja um espaço que aprofunde desigualdade, para que este espaço não seja um espaço que açoite ainda mais uma parcela vulnerável, precária, miserável da população brasileira, mas que o parlamento possa se comprometer a garantir uma política de vida, de dignidade, de emancipação e direito a todas as mulheres, inclusive mulheres transexuais e travestis, que são mulheres como quaisquer outras. E não é o achismo, a opinião de pessoas que sequer sabem o que estão falando que vão negar isso. Nós não precisamos da legitimidade da opinião de nenhuma deputada nesta casa. A nossa luta é árdua, é histórica e nós avançaremos. Queira o ódio, o fascismo e a intolerância ou não, mas não permitiremos calada que falas de ódio e preconceito seja vociferada pela boca de nenhuma parlamentar nesta comissão ou nesta casa. Muito obrigada, presidente.